João Marinho. E aí, Mozart? Prazer enorme. Prazer é meu, que isso. Vamos falar um pouquinho sobre uma parte inicial para a gente entender o que é hemólise, anemia hemolítica, para depois entrar nas doenças propriamente ditas. Cai? Cai pra caramba, né? E cai não só em clínica, cai, por exemplo, em pediatria, aparece bastante, Negócio né? de icterícia com criança, também tem uns negócios desses, né? Aparece. Tem pessoas Eu que não sei essas gostam coisas, disso. não. É, eu também não sei. Mas não. a gente fala. A Vambora. gente fala. Então, como o Mozart tá falando, a gente vai conversar sobre algumas doenças aqui nessa aula. Você tá vendo aí uma lista de 5 doenças que caem pra caramba na prova, mas antes de falar de doença, é preciso entender melhor que história é essa de anemia hemolítica, o que é hemólise. A gente precisa entender essa parte introdutória para começar a conversar. E para que esses conceitos fiquem mais consolidados na cabeça, é importante que a gente converse um pouquinho mais sobre ela, a hemácia, né? A nossa estrela de hoje, né? A estrela de hoje. Você sabe quanto tempo que a hemácia dura na circulação? Ela dura mais ou menos uns 120 dias, né? É o tempo médio de vida dela, né? Aí depois ela brocoió, ela morre. Mas onde é que ela morre? Exato. Depois de 120 dias, ela morre principalmente no baço. Principalmente no baço. Como é que o baço é capaz de fazer isso? Como é que o baço é capaz de reconhecer que a hemácia tá velha? Pois é, isso é bem legal, né? Tem uma imagem bem legal na apostila que eu trago aqui também, para a gente conversar um pouco mais. Bom, as hemácias elas vão chegar ao baço a partir da circulação arterial. Eu coloco aqui a arteríola central, por exemplo, né? A hemácia, ó a bolinha aqui colorida, né? Vermelha. A hemácia chega por aqui, vai caminhando, vai E com caminhando. centro pálido. Gostei muito dessa hemácia. Gostou? Gostou? Gostei, viu? Que bom. Aí ela chega mais ou menos nessa região e depois de algum tempo ela volta para a circulação venosa. Ok. Porém, entre a circulação arterial e a circulação venosa, existe um ambiente habitado por macrófagos esplênicos. Esse é um ambiente ruim, né? Digamos assim, é um ambiente muito hostil para a hemácia. É um ambiente que tem, por exemplo, ele tem uma osmolaridade diferente. A hemácia vai desidratar mais ali por causa da osmolaridade e tem esse danado aí, né? Pois é, tem um macrófago. A ideia é a seguinte, a hemácia, se você olha aqui no zoom, a hemácia, ela cai, ó. Repara que a circulação arterial, ela meio que é como se fosse realmente um cano. Ela vai desembocar. E o sangue e as hemácias, elas ficam meio que flutuando, boiando nesse ambiente mais hostil. Só que a hemácia, para sair logo desse ambiente hostil, ela tem que dar uma acelerada para que ela chegue à circulação venosa e entre nesses buraquinhos aqui, nessas fenestras dos sinusoides esplênicos. Para entrar nesses sinusoides esplênicos, por exemplo, só para você entender, a hemácia ela tem cerca de 8 micras de tamanho, né? E esses buraquinhos têm 2 a 3 micras. Então, para a hemácia entrar nesse vaso novo, ela tem que se espremer. E o fato dela se espremer tem muito a ver com o seu formato bicôncavo, né, com as suas estruturas intracelulares bem preservadas. Isso é importante para que a hemácia... Anquirina também. A tal da anquirina é bom. O citoesqueleto da hemácia, que a gente vai conversar. Uhum. Então, tudo isso tem que estar em perfeita integridade para que a hemácia consiga escapar rápido desse ambiente hostil. Porque se a hemácia permanece muito tempo naquela região, o que acontece? O macrófago atropela. O macrófago atropela. Então, a ideia é que a hemácia mais velha, ela tem um certo comprometimento desses mecanismos de Ela se basicamente espremer. vai ficar durinha. Ela vai ficando durinha, ela vai ficando meio... ela perde sua capacidade de extensão e elasticidade. Ela vai passar devagar pelo baço, passou devagar pelo baço, o macrófago atropela. Mas isso é porque ela tá velha. Exatamente. Quando ela tá diferente, quando ela tá maior, quando ela tem coisa esquisita dentro, ela também vai ter dificuldade em passar por ali. Passou devagar por ali, o macrófago atropela. Isso. E até esse ponto da aula, né, a gente está explicando para você o fenômeno normal, fisiológico de destruição da hemácia. É esse turnover. A hemácia chega lá com 120 dias e é destruída pelo baço. Isso aqui não é hemólise. O nome disso é hemocaterese. Esse fenômeno é fisiológico. Hemocaterese é fisiológico. A hemácia tá morrendo na hora que tem que morrer mesmo. Está morrendo de velha. Pronto, com 120 Exatamente. dias ou mais de vida. E a hemólise, né? Porque a hemólise é a grande estrela da nossa aula, mas não tem como falar de hemólise sem entender esse conceito inicial de hemocaterese. Sim. Hemólise a gente pode definir como a destruição de hemácias, mas uma destruição prematura. Ela tá morrendo antes do tempo, ela tá morrendo com menos de 120 dias de vida. Esse que é o fenômeno da hemólise.
E se a gente parar para pensar, e a gente vai conversar ao longo da aula, existem 2 sítios de destruição das hemácias de forma precoce, ou seja, 2 sítios de hemólise. E eu posso dizer, então, que as anemias hemolíticas, elas são divididas em 2 grandes grupos, Sim. dependendo da região em que a hemácia vai ser destruída. Por exemplo, imagina que está a hemácia circulando ali passeando, dando uma volta, e aí, de repente, ela explode no meio da circulação, no meio do vaso. Tá lá na horta, bum, explodiu. De repente está com excesso de oxigênio, sei lá, dentro delas, radicais superóxidos, enferrujaram a parede, ela, explode dentro do vaso. Quando eu tenho uma destruição dentro do vaso, a gente diz que essa anemia hemolítica é intravascular. Dentro do vaso. Exatamente. A anemia hemolítica intravascular ocorre no vaso. Uhum. Agora, quando a hemácia ela é destruída na região do baço, que é o local mais comum, a gente diz que a hemólise é extravascular, ocorrendo, então, no baço, principalmente. Repara, é hemólise extravascular. A hemocaterese acontece no baço, ok. Mas a hemólise também pode acontecer no baço e a gente vai discutir ao longo da aula diversos mecanismos que podem causar isso daqui. Mas como é que a gente vai desconfiar se é de um lado ou de outro? Pois e não só de um lado ou de outro, de um lugar ou do outro, mas é importante a gente saber identificar fenômenos que vão chamar a nossa atenção para o fato daquela anemia ser uma anemia diferente, ser uma anemia hemolítica, e não carencial, por exemplo, como vocês viram na aula anterior. Semana passada. Exatamente. E que mecanismos não, mas que achados podem ser esses, né? O grande achado, o grande barato aqui de anemia hemolítica é que essas anemias, elas são chamadas de hiperproliferativas. Qual é a ideia? A hemácia está sendo destruída antes do tempo. A medula óssea, que é a grande fábrica de células, ela não vai ficar feliz com isso. Ela vai querer acelerar a produção. Cara, está sendo destruída hemácia jovem, deixa eu aumentar a produção de células jovens, de hemácias jovens. E essas hemácias jovens, não é nem hemácia ainda, né? É uma forma mais jovem de hemácia, a gente chama de reticulócito. Reticulócito. A ideia aqui é basicamente que quando a gente fala assim, ela aumenta a produção de hemácias, na verdade, ela aumenta a taxa de diferenciação das células. A gente tem que imaginar a produção de hemácias como se fosse uma linha de montagem. Existe a célula tronco e ela vai maturando, uma célula tronco, ela vai maturando, até que ela vira o reticulócito, eritroblasto, reticulócito, e normalmente é o reticulócito que é lançado na circulação. Quando você tem uma hemólise e que essa fábrica ela acelera essa transformação. Então, ela transforma essa célula tronco mais rapidamente em reticulócito para conseguir liberar essa célula meio que de reserva direto na circulação. E aí você começa a ter uma reticulocitose. Exato. E a reticulocitose é bacana porque os reticulócitos, eles são células um pouco maiores do que as hemácias normais, né? As hemácias de idade normal. As hemácias que vão virar a partir do reticulócito. O reticulócito ali num momento entre 24 até 72 horas vai virar hemácia. Só que quando ela sai maior, né? E aí, se você faz, por exemplo, um exame de sangue, né? Ali a máquina começa a contar e até acaba contando, levando em consideração que esses reticulócitos são hemácias também. E se você para pensar no volume corpuscular médio dessa população de células vermelhas, a tendência é que esse volume corpuscular médio, o tal do VCM, ele aumente. Porque o reticulócito é uma célula maior do que a hemácia, igual você falou. Meio que a máquina aqui meio que está se enganando. Ela acha que está contando hemácia grande, mas na verdade está contando reticulócito junto com as hemácias normais. Pois é. Então o VCM é aumentado e não costuma ser bizarramente aumentado, como numa anemia megaloblástica, maior que 115, 120, não. Mas não se surpreenda se você encontrar uma anemia hemolítica com um VCM de 106, 110, né? Fica mais ou menos nessa faixa. E outra coisa, para te sugerir anemia hemolítica, é o seguinte, dá só uma olhada de novo na hemácia. E a hemácia não é uma célula oca, né? Ela contém algumas substâncias no seu interior. A gente sabe que tem hemoglobina, tem algumas enzimas também, que eu coloco aqui representando como se fossem essas bolinhas coloridas. Se por algum motivo ocorre uma destruição da hemácia, seja dentro do vaso, seja no interior do baço... esse pessoal vai ser liberado. Pois é, a hemácia sendo destruída, as bolinhas coloridas, o conteúdo da hemácia, ele fica ali no sangue. Então, por exemplo, na hemácia tem LDH. Como toda célula, né? Você, quando mata uma célula, você libera LDH. Esse pessoal já teve síndrome de liso tumoral, por exemplo, que você mata muita célula, aumenta LDH. É porque tá dentro de qualquer célula tem LDH, você vai aumentar LDH. Então, destruiu mais hemácia, mais LDH no sangue. Outra coisa, aumenta também bilirrubina indireta.
Isso aí é bacana. E podendo gerar icterícia, né? Para você entender da onde vem a bilirrubina indireta, lembra comigo aqui, se você já viu também na semana passada, lembra a estrutura de uma hemoglobina. São 4 grupamentos M junto com 4 cadeias de globina. Isso aqui é uma hemoglobina. Só que esse grupamento M, lembra, é formado por ferro e protoporfirina 9. Agora, quando há uma destruição de hemácias, uma hemólise, essas substâncias elas passam a ficar livres na circulação, são aquelas bolinhas coloridas. E por mecanismos assim que não interessam muito, né? Isso aí é aquela parte da bioquímica, biofísica lá de raiz direto, né, cara? Estilo ciclo de Krebs, a morte é mais suave, não entra nessa não. Por alguns mecanismos. A protoporfirina 9, ela é metabolizada em biliverdina, que por sua vez é metabolizada em bilirrubina indireta. Que ainda não passou pelo fígado, não foi conjugada, por isso indireta. Mas em algum momento ela vai chegar no fígado. Sim. Né? E como há um maior aporte de bilirrubina chegando no fígado, acaba que mais bilirrubina é excretada na bile. E se tem mais bilirrubina sendo excretada na bile, há uma maior tendência à formação de cálculos, a colelitíase. Só que é um cálculo bem diferente, porque essa bilirrubina tem uma afinidade pelo cálcio absurda. E aí você tem um cálculo de bilirrubinato de cálcio que vai acabar aparecendo na radiografia de abdômen, que é algo que você não está acostumado a ver. A maioria dos cálculos, né, que fazem a colelitíase, eles são radiotransparentes, né? Eles não porque aparecem. São de colesterol. São de colesterol, mas esses cálculos aqui de hemólise, você vai ver bonitinho um cálculo na radiografia, eles são radioopacos. Cálculos de bilirrubinato de cálcio. Já entendemos, então, o ferro, já entendemos a protoporfirina, que é metabolizada. O ferro, por exemplo, ele vai ser captado por moléculas de transferrina e vai ser reaproveitado, né? Vai lá para a medula óssea, por exemplo, onde ele vai ser aproveitado para formar novas hemácias. 80% do ferro que a gente tem no nosso corpo, ele é de ferro reciclado. A gente precisa mais ou menos de 20% vindo de fora pela dieta. 80% do nosso ferro ele é reciclado. Esse conceito vai ser importante lá na frente. E globina? A globina é o cão chupando manga. A globina é tóxica pra caramba para todos os nossos tecidos. Aí você matou a hemácia. Você liberou o ferro, 80% vai ser reciclado, protoporfirina, bilirrubina indireta e o ferro, e a globina, o que vai acontecer? Vai trazer o nosso problema. Exatamente. Então, se você tem um problema... Deu problema aí na projeção? Deu um pouquinho. Foi. Vamos lá. Foi. Se você tem, então, um problema se você tem um aumento das cadeias de globina, a ideia é que você tem que conseguir bolar algum mecanismo para que isso seja contornado. E que mecanismo é esse? É a aptoglobina. A globina é tóxica pra caramba, ela não pode estar livre. Então, a aptoglobina, ela capta a globina para facilitar a sua eliminação. Ela te salva nesse momento, mas só que no momento em que ela te salva, ela se estrepa. Exato. Então, se tem mais globina se ligando à aptoglobina, ela vai se estrepar, queda de aptoglobina. Esse complexo aptoglobina com globina vai ser degradado no fígado. Então, esse segurança, vamos brincar assim, chamado aptoglobina, ligado na globina, passa pelo fígado, é degradado. Então, você começa a ver a queda da aptoglobina. E tem um dado interessante ali pra caramba, que quando você tem 2 daqueles ali, o aumento da LDH com a queda da hemoglobina, você tem uma especificidade em torno de 90% a 95% para a hemólise. Pois é. Então, esse aqui talvez seja o principal para você suspeitar de uma anemia hemolítica, mas tem outras coisas também. Alguns pacientes com anemia hemolítica se queixam de uma urina mais escura. Essa urina mais escura é causada, por exemplo, pela presença de hemoglobina e também de hemosiderina. São moléculas que estão, hemoglobina, hemosiderina, moléculas do interior da hemácia que agora estão chegando ao rim. Mas o interessante é o seguinte, a hemoglobinúria e a hemosiderinúria a gente vai esperar encontrar na hemólise intravascular. Isso é uma das formas de localizar onde a hemólise está sendo mais exuberante. A presença da hemoglobinúria e da hemosiderinúria apontam, não apontam de forma 100%, mas apontam mais para o mecanismo o mecanismo e a localização ser intravascular. É como se a hemoglobina rompida, a hemácia rompida na circulação liberasse a hemoglobina no sangue. E aí, pensando assim, antes dela ser metabolizada, antes da hemoglobina ser metabolizada, ela é excretada na urina. Então, por isso, a hemoglobinúria e a hemosiderinúria. E hemoglobina é um pigmento tóxico também, né? Verdade. Se você não metaboliza e chega ao rim, se trata de um pigmento tóxico. Então, o paciente que está recebendo hemoglobina, componente tóxico ali nos túbulos, pode desenvolver
o que a gente chama de necrose tubular aguda. Está aqui escrito do meu lado, ó, NTA, levando a IRA, que é a insuficiência renal aguda. Está abreviado aqui para caber no slide, né? Então, mais uma vez, fenômenos que lembram, que chamam a atenção da hemólise intravascular. E até agora você está vendo que a gente só falou de laboratório, mas tem um outro dado clínico que é importante para a gente avaliar, que é a palpação do baço. Sim. Porque muitos pacientes têm esplenomegalia, sugerindo também um pouco mais aí a extravascular, que é onde ocorre a destruição, né, no baço. Se está havendo muita destruição ali, a tendência é que o baço cresça um pouquinho. Beleza? Foi? Gostou? Isso aí é fundamental, porque quando a prova pintar, ela vai aparecer ou com esse laboratório, ou com uma esplenomegalia, eventualmente ali, a gente pode pensar também na icterícia que pode acontecer, Sim. mas basicamente é a cara de um enunciado de questão de prova. Isso aí. Você tem que estar na tua cabeça. Você falou da icterícia, algo que a gente nem comentou. A icterícia também não chega a ser uma icterícia brutal, né? O paciente tende a ser leve. Amarelaço, não. Tende a ser mais leve, né? Percebe esclera, enfim. Isso aí. Agora, qualquer que seja a anemia hemolítica, pode haver complicações. O paciente tem um quadro de anemia hemolítica crônico e aí, por algum motivo, ocorre uma exacerbação, uma complicação, e esse grupo de complicações a gente chama de crises anêmicas. A pessoa que está com hemólise compensada ou com uma anemia hemolítica compensada, de repente, você tem uma queda de hemoglobina brutal. É uma crise mesmo, o nome está ali. E esse é outro dado que pode estar anunciado. Vinha mais ou menos compensado, de repente, bum, a hemoglobina cai. Existem algumas formas de crises anêmicas, só que a gente vai chamar atenção para duas nesse momento, duas principais, começando pela São as duas que mais caem em prova mesmo. Começando pela crise aplásica, que é causada por parvovírus B19, principalmente. Principalmente. Pode ser por pneumococo, pode ser por salmonela, pode ser por Epstein-Barr, mas normalmente pelo parvovírus B19 é um negócio de eritema infeccioso lá da pediatria, né? Causa aquele negócio, né? É uma doença exantemática, vocês vão ter aula ainda de doença exantemática, mas é uma doença, é um vírus que acomete, então, principalmente ali você vai ver em prova, crianças. Daí você entende como isso aqui também pode aparecer em prova de pediatria. A ideia é a seguinte, o parvovírus B19 ele tem um tropismo muito grande por eritroblastos, que são aquelas células jovens, né? Os progenitores que vão dar origem às hemácias lá no final. São antes dos reticulócitos ainda. Antes ainda. E se você tem um tropismo desses vírus por essas células, acaba que essas células vão ser destruídas. Então, com uma queda de eritroblastos na medula óssea, como é que você vai formar a célula? O que vai acontecer? Imagina de novo aquela ideia daquela linha de montagem. Se você para a linha de montagem aqui, você não consegue jogar reticulócito na circulação. Se você não consegue jogar reticulócito na circulação, que era a célula que estava fazendo, no final das contas, a compensação da hemólise, você começa a ver reticulócito cair e você começa a ver o paciente ter anemia. O grande marco, né, é a reticulocitose, não, a queda de reticulócito, a reticulocitopenia. Porque qual é a ideia? O paciente com anemia hemolítica, lembra, ele tem reticulocitose. E aí, do nada, ele vira um paciente com reticulocitopenia. Quem gosta de flashcard, eu faria um flashcard assim. Anemia mais anemia hemolítica mais reticulocitopenia. Crise aplásica, parvovírus. Quem gosta de flashcard poderia fazer um assim. Não gosto não, mas tudo bem. Tem que pensar dessa forma. E para tratar essa crise aplásica, a gente fica meio sem saber o que fazer. Depende da gravidade. Você vai fazer medidas de suporte, dependendo da gravidade, mas para tratar o parvovírus em si, existe alguma coisa? Não. 2 a 14 dias ele vai embora. Vai demorar em torno de 2 a 14 dias para acabar com essa destruição de eritroblasto e para a contagem reticulócita subir novamente para manter a hemólise sob controle. O tratamento não é expectante 100%. Você olha e, se necessário, você vai fazer uma transfusão, por exemplo, dar um concentrado de hemácias para ele. Pegou a ideia de crise aplásica? Crise megaloblástica agora. Aqui, para a gente entender, é preciso voltar nesse raciocínio da linha de produção, porque a hemólise que acontece no paciente com uma doença crônica, ela vai depender da resposta da medula óssea para se tornar compensada, né? Sim. É a aceleração da produção de reticulócito, de hemácias. Mas para a medula conseguir acelerar a produção, é claro que ela precisa de matéria-prima. 3 fundamentais: ferro, B12 e ácido fólico. O ferro, 80% dele é reciclado. B12, demora pra caramba para o nível de B12 cair. Então, quem que é a grande matéria-prima limitante para essa nossa... Para nossa fábrica funcionar direito?
é o folato, é o ácido fólico. O ácido fólico é fundamental na replicação celular, para a segmentação de núcleo, para diferenciação celular. Tanto é assim que quando você tem uma mulher que quer engravidar, você já começa a dar ácido fólico antes para ela. Tem um né? parasita Porque ali. daqui a pouco vai ter um parasitão crescendo ali e você tem que alimentar o parasitão que está lá. Então, a grande causa de crise megaloblástica é a deficiência, a depressão É a de falta ácido fólico. dessa matéria-prima mais limitante de todas, que é o ácido fólico. Se não tem ácido fólico, não tem matéria-prima, não tem formação também de reticulócito. Isso aí. Então, há reticulocitopenia também. Então, percebe que a grande marca dessas duas crises anêmicas é justamente a queda da contagem de reticulócitos. Mas também você agora vai ter que começar a pensar em diferenciar. Uhum. Porque se está faltando ácido fólico, a ideia é dar ácido fólico, né? Sim. E como é que a gente pode diferenciar crise aplásica de crise megaloblástica? E aí eu acho que tem que passar e a voltar na aula de anemia megaloblástica. Porque o ácido fólico não é importante apenas para toda a diferenciação, replicação de célula vermelha, também é importante para a célula branca. E quando você tem, por exemplo, uma anemia megaloblástica, uma das coisas que você vê, além do VCM aumentado, é a alteração de núcleo de célula branca. O neutrófilo passa a ter uma dificuldade em segmentar de forma adequada seu núcleo. Então você passa a apresentar os neutrófilos hiper ou plurissegmentados. Isso. Aí outra coisa que poderia ajudar também é aquele VCM pouquinho aumentado, crônico, né? De 105, por exemplo. Aí o paciente desenvolve a crise megaloblástica, o VCM pode se tornar um pouquinho maior. E claro, como eu já tinha mencionado, aqui o tratamento da crise megaloblástica existe, é você repor a Para quem gosta de matéria-prima. flashcard, eu faria outro assim. Reticulocitopenia, o queda de reticulócito, mais neutrófilos plurissegmentados, crise megaloblástica. Boa. Então, antes da gente passar para a doença, vamos fazer algumas questões para entender mais ou menos como é que isso cai. Boa. Os principais exames indicados para a investigação inicial das anemias. Inicial. Essa questão é clássica. Clássica, né, cara? clássica e Como importante. É que se repete, né, E cara? é importante ter o conceito. A grande diferenciação aqui que a gente faz no curso é o seguinte: tem as anemias que a gente viu na primeira semana e as anemias de agora. As hipoproliferativas e as hiperproliferativas. Então, além do hemograma para confirmar a anemia, a gente tem que demonstrar se é com alta taxa de reticulócitos ou baixa. Se ela é hipo ou hiperproliferativa. Então, resposta letra B aqui. Show. Os outros exames você vai fazer num né? refinamento. Mas porque, por exemplo, você vai pedir direto, porque está pedindo inicialmente. Isso. Inicialmente você vai pedir curva de fragilidade osmótica? Não, só se você, depois de olhar o esfregaço, por exemplo, tem lá um esferócito, você tem um cumbis positivo. Eletroforese de hemoglobina, você vai pedir direto? Não. Em que pese esse negócio da eletroforese, estava conversando até com o Vinícius e com a Karen, a eletroforese de hemoglobina, de acordo com algumas sociedades, é obrigatório no pré-natal. Mas não está para investigação de anemia, está para você olhar quem é essa grávida, né? Que tipo de neném que ela pode ter, pode passar genético, de herança para neném. Outra questão agora, hein? Conceito que a gente ainda não falou, que vai ser apresentado por essa questão. Entre as situações clínicas, espera-se encontrar o número de reticulócitos elevados na anemia. Calma. Até agora a gente conversou de anemia hemolítica, que a gente vai ter que ter a medula óssea acelerando a produção. Mas existe outra situação em que você também precisa da medula óssea respondendo ali o tempo todo. Por exemplo, trauma, perdeu o braço, sangrou pra caramba. De novo, você vai ter a medula respondendo, produzindo mais hemácias. Você vai ter na recuperação do sangramento também. E a outra coisa, a situação que você pode aumentar um número de reticulócitos, você encontra um pico de reticulócito, é na melhora da anemia ferropriva. Né? Então, há 3 situações que a gente tem que lembrar que podem levar à reticulocitose. As 2 mais comuns são a melhora da ferropriva, você começou a dar ferro para a ferropriva, a contagem de reticulócito vai subir. É um dos parâmetros que a gente olha Isso até, aí. Né? Na anemia hemolítica e na recuperação pós-sangramento. Porque aí a tua medula está de novo, a tua fábrica está acelerando para conseguir repor as hemácias que ela perdeu. Outra. Na anemia hemolítica podemos encontrar as seguintes alterações no laboratório. Letra A, bilirrubina direta elevada? Não. Letra B, bilirrubina indireta elevada? Sim. LDH diminuída? Não. Letra C, indireta elevada, LDH elevada e aptoglobina elevada? Elevada não. A aptoglobina não. A aptoglobina cai. Então a letra D vai ser a resposta. Indireta elevada, Boa. LDH elevada e aptoglobina Impressionante como é que as questões se repetem, né, cara? E trazendo conceitos que são fundamentais, né? É isso aí. Mas é aquele negócio que a gente discute sempre, né, cara? Tem que fazer questão, tem que fazer questão. Mas não adianta você querer fazer questão se você não tem um conceito. Claro, tem que ter o conceito. Tem que ter. Tem que ter o conceito. Vamos lá.
Outra, em um paciente com anemia hemolítica intravascular, legal, espera-se usualmente a redução do marcador. Cara, bilirrubina Boa. indireta aumenta, reticulócito aumenta, LDH aumenta e hemoglobinúria você vai ter. Dose intravascular ainda por cima. Então, o que você espera reduzir é a aptoglobina. aptoglobina. Seja na intravascular ou não, Sim, né? Pra sim, gente deixar sim, claro aqui. sim. Boa. Beleza? Foi? Então, Bora. agora a gente começa a falar sobre as doenças. Uhum. Bora então começar pela esferocitose hereditária. Esferocitose hereditária é o protótipo das anemias causadas por defeito no citoesqueleto da hemácia, que a gente até mencionou esse terrível Sim. nome. Tal de anquirina, espectrina, coisa e tal, mas o principal é o problema na anquirina. É uma doença autossômica dominante que está relacionada a um defeito ou uma deficiência de uma ou mais dessas proteínas que compõem o citoesqueleto da hemácia. Não precisa se estressar com isso aqui. Guarda tá? só a anquirina, que é a mais importante, A né? anquirina, o defeito da anquirina é sem dúvida o mais importante, está implicado em cerca de 40 a 50% dos casos. E a ideia é a seguinte, se você tem um problema nesse citoesqueleto, alguns fragmentos da membrana celular, eles acabam sendo até perdidos. Se você tem um defeito na membrana, se você tem menos componentes da membrana celular, é a mesma ideia de você pegar, por exemplo, uma linha. Você tem aqui a membrana celular, você consegue fazer um círculo grande, uma célula grande, porque você tem muito componente de membrana. Mas agora, por causa desse defeito, alguns componentes da membrana começam a se desprender, então a quantidade de moléculas ali se torna menor. A minha linha é menor. Então, a bolinha que eu consigo fazer é menor. Então, a ideia é que na esferocitose hereditária, a gente encontra células menores. E pensa comigo, se a célula está menor e não está sendo perdido conteúdo do interior daquela célula, Ela vai perder aquele centro pálido. ela perde o centro pálido. Todo o conteúdo da hemácia agora fica mais concentrado, porque há menos espaço para eles. Então, o que você vai encontrar são essas células aqui, ó, destacadas. São células menores do que o normal e abarrotadas. Eu gosto de pensar assim, são células abarrotadas de conteúdo. Você perde o centro pálido, como, por exemplo, essa hemácia daqui tem. Tá bonitinha essa hemácia Essa aí. hemácia. Olha, logo acima você vê Aqui. uma menor e mais vermelhinha. Uma hemácia hipo, micro. Isso. E ela também tende a adquirir um formato mais arredondado, que confere o nome da doença, né? Esferocitose hereditária, porque você encontra esferócitos e até microesferócitos Que na não circulação. é patognomônico de esferocitose. Há outras doenças que podem provocar a presença de esferócito. Ah, pintou esferócito no meu enunciado, eu vou falar esferocitose. Calma, porque há outras doenças que podem causar o esferócito. Então, há uma forma ainda mais sofisticada de você entender como fazer o diagnóstico da esferocitose. E aí, não sei se ficou claro, né? Talvez ainda não. Porque, beleza, se eu tenho hemácias menores, mas por que isso aqui dá anemia hemolítica? Por que o paciente apresenta anemia? Um dos motivos é o seguinte, o paciente desenvolve essa anemia hemolítica crônica por quê? Lembra que a gente falou que para a hemácia entrar de volta na circulação esplênica, na circulação venosa esplênica, lembra? Chegou pelas artérias e depois ela cai no ambiente hostil e tem que voltar para a veia. Uma das formas dela voltar rápido para a veia é fazer aquela deformidade. E apesar dela ser menor, essa hemácia da esferocitose hereditária, não significa que ela vai entrar rápido Ela não naquele tem 2 buraquinho. micra. Ela, sei lá, tem 5 micra. Ela tem 5, 4. Ela continua tendo que se apertar. Só que ela já está cheia de tralha lá dentro. Então agora é como você pegar uma bola muito cheia e tentar fazer para um buraco menor. Se ela tivesse uma bola assim, menos cheia, você apertaria e ela passaria. Agora a bola está muito cheia, menor, sim, do que uma hemácia, mas ela tem a mesma dificuldade em passar que se tivesse com um tamanho bacana. Ela perde aquela capacidade de se espremer. de se espremer. Então a hemólise vem daí, é uma hemólise inclusive extravascular, que acontece na esferocitose hereditária. Bom, se essa destruição ocorre muito a nível do baço, o paciente tende a apresentar um quadro de esplenomegalia. E o quadro clínico clássico mesmo da esferocitose hereditária é uma criança em investigação para esplenomegalia. E aí porque faz os ela não tem uma anemia muito grave também, não. Pode fazer aquelas crises anêmicas agudas, mas chega lá com um quadro de anemia, normalmente não é grave, mas tem um baço grande. E aí você começa a investigar esse baço grande, e aí quando chega à conclusão
que é uma esferocitose. Um grande marcador, né, para a gente detectar esse diagnóstico diferencial é você olhar no hemograma, beleza, você vai encontrar células menores, há uma tendência a ver microcitose, ou o paciente tem uma anemia normocítica mesmo, Pode ser. micro ou normo, mas o que chama atenção é a hipercromia das células. Por Sim. quê? Tá abarrotado. Porque está abarrotado. Está Tá vermelhona. Então são células mais vermelhas do que o normal, o paciente tende a apresentar hipercromia. Show. Talvez a grande causa, né, pra gente pensar de hipercromia. Consegue pensar em mais uma? Eu não É a consigo, principal. não. É a principal, sem dúvida nenhuma. Aí, quem gosta de flashcard, a anemia hipercrômica, esferocitose. Com certeza, não tem nem que pensar. Diagnóstico de esferocitose hereditária, existe algum... É claro que tudo que a gente conversou, isso alimenta a nossa suspeita diagnóstica, mas existem alguns testes para a gente fazer e detectar. Beleza, a minha suspeita está confirmada, é esferocitose hereditária. E o teste mais famoso, e mais uma vez o que mais aparece em prova, é o teste da fragilidade osmótica, que a gente colocou aqui no slide como se fosse uma bombinha ali representando. Por quê? Qual é o princípio do teste? Nós temos uma hemácia que, imagina, ela está cheia de hemoglobina lá dentro, a gente sabe que as hemoglobinas elas se repelem. Então, elas estão lá dentro, numa hemácia que tem uma área menor e elas estão tentando se repelir. O que acontece? Essa parede está pronta para romper, porque a pressão naquela parede está enorme. Está abarrotada. Então, é uma parede que tem uma fragilidade. Então, como é que você sabe que ela está frágil mesmo? Eu tento colocar mais água ali dentro. Então, se entrar um pouquinho de água, ela rompe mais rápido. Esse é o teste da fragilidade osmótica. Você vai colocando a hemácia em soluções com osmolaridades diferentes, vai entrando mais ou menos água e ela rompe mais facilmente. Esse é o teste da fragilidade osmótica, justificando a Tem bombinha. mais um bando de testes também, tem teste genético também, até porque é uma doença hereditária, mas são muito mais difíceis de a gente observar. Isso, em prova direto, fragilidade osmótica. Mas cuidado, porque outras doenças podem causar esferocitose e outras doenças podem dar o teste de fragilidade osmótica positivo sem ser esferocitose hereditária. Pegando na maldade de uma banca, né? Poderia ser nesse sentido. Claro. Mas o clássico é aparecer. Não, eu vi uma questão que foi assim. O paciente com anemia hemolítica, com o teste da fragilidade osmótica positivo, e ele pergunta: eu quero diferenciar a esferocitose hereditária de uma tan-tan-tan, que é outra que dá esferose, que eu não vou dar spoiler. E aí você tinha que falar o outro exame para fazer a diferenciação entre essas duas doenças. Maravilha. Acontece. E o tratamento, aqui você tem que imaginar o seguinte: existem pacientes que têm uma esferocitose hereditária mais grave, outros que têm uma esferocitose hereditária você mostrou, mais leve. Tem um monte de componente. E aí a perda maior ou menor daquele ou do outro componente traz uma miríade de apresentações, mais ou menos graves. E o que você vai ter que ser capaz é de olhar e falar assim, pô, esse aqui precisa de mais coisas, esse aqui precisa de menos coisas. Você tem que garantir um suporte para esse paciente, principalmente para os casos mais graves. Você vai ter que, por exemplo, se tiver uma anemia grave, fazer uma transfusão. Sim. Outra coisa, para anemias hemolíticas no geral, estados crônicos de hemólise, a gente precisa garantir a matéria-prima. Então, dá ácido fólico para a pessoa. Todo paciente com hemólise crônica tem que tomar ácido fólico todo santo dia. E uma das causas de crise megaloblástica é justamente essa. Aquela crise megaloblástica que a gente viu, ela normalmente é causada porque se esqueceu de passar ácido fólico todo santo dia para aquela pessoa. Então, sempre, toda pessoa com hemólise crônica tem que ganhar o seu combustível diário, o ácido fólico. Mais uma vez, ferro 80% é reciclado, B12 demora muito para cair. Então, quem é grande limitante é sempre o folato, o ácido fólico. E para você ver, pra ver se você entendeu a doença, essa hemácia menor, esse esferócito, ele até consegue entregar oxigênio para os tecidos, ok. Mas o paciente tem anemia. A anemia vem por causa de quem? Por causa do baço. A destruição celular ocorre no baço. A hemácia está diferente? Sim, mas o problema está no baço. Então, se você fizer, por exemplo, uma esplenectomia, você pode curar o paciente. Sim. Por isso que essa cirurgia, ela é preconizada para casos mais graves, principalmente de esferocitose hereditária. Ou o paciente tendo sintoma. Teve um baço que ficou muito grande, está causando ali uma compressão gástrica. Isso eu já vi na prática. Já viu? Já vi. Uma criança tinha um baço tão grande que a indicação não era nem tanto de uma hemácia, porque transfundia, ficava estável, coisa e tal. Eu já vi a esplenectomia por causa da coisa. Só que a criança tinha menos de 5 anos. E aí começaram já com um conceito que é até relativamente recente, de não fazer esplenectomia total, e sim uma parcial. Você tem que evitar fazer a cirurgia nessa faixa etária, né, indivíduos menores de 4 a 5 anos,
Porque essa faixa etária está mais suscetível a infecções invasivas por germes encapsulados. Por exemplo, aí a gente pode citar hemófilo, meningococo, pneumococo. Então a gente tenta segurar até essa idade. Isso aí. Beleza? Então a esplenectomia vai ser feita, principalmente nos casos mais graves. Só que a gente evita em pacientes menores de 4 a 5 anos. Porque o baço ele cumpre um papel de imunidade contra esses agentes. Exato. Né? Ele é um órgão imune fundamental, principalmente até os 5 anos. Depois dos 5 anos, você tem um sistema imune mais competente e você tem normalmente o teu estado vacinal também mais bem feito. Isso é importante a gente garantir, seja qual for a idade. Se o paciente vai tirar o baço, ele tem que ter uma No trauma, por exemplo, no trauma, vai fazer a esplenectomia do trauma, tem que vacinar essas pessoas. Então, assim, isso aí é fundamental. Agora, só um comentário aqui. Quando você faz o baço, você cura a hemólise, você cura Quando faz a esplenectomia. Quando você tira, você faz a esplenectomia, você cura a hemólise. A doença continua. Se você olhar os esfregaços, os esferócitos continuam. Né? Isso é engraçado, né? E outra questão de prova que caiu uma vez que eu achei fantástica. Como é que fica o esfregaço de uma pessoa que tem esferocitose hereditária que sofreu esplenectomia total? Continua tendo esferócito. Continua. Mas você não tem mais anemia porque você tirou o cara que estava matando as hemácias. E sabe outra coisa que aparece na hematoscopia dos pacientes que fizeram a esplenectomia, e aí seja qual for a doença? Isso. Tirou o baço, o que aparece no sangue periférico, você sabe? Tal do corpúsculo de Howell-Joly, que aparece após a esplenectomia. Boa. Dá só uma olhada. O paciente ele começa a apresentar essas inclusões, né? Inclusões basofílicas, mais né? azuladas aqui no interior das hemácias. Isso aqui são fragmentos de núcleo, de DNA. Que deveriam ter sido degradados há muito tempo quando a hemácia de reticulócito virou hemácia. E a ideia é que os macrófagos esplênicos, eles também conseguem fazer uma limpeza das células mais seletiva. Não é que eles só destroem a hemácia, não. Eles, quando olham, por exemplo, isso aqui, um corpúsculo de Howell-Joly aparecendo, eles vão lá e conseguem fazer essa limpeza da hemácia. Agora, se fez a esplenectomia... Não tem mais macrófago. Não tem mais macrófago para fazer a limpeza. Então, por isso, você espera encontrar, depois de uma esplenectomia, corpúsculos de Howell-Joly. Tem que encontrar, né? Qual que é a maldade de prova? Diga. A maldade de prova foi, você fez a esplenectomia, você esperaria esses corpúsculos aparecerem. A prova é assim, você fez a esplenectomia e eles não apareceram. O que isso está acontecendo? O que está acontecendo? Qual é a maldade da questão de prova aqui? Mais uma vez, a prova, às vezes, ela tira o conceito que você tem e inverte fazendo a pergunta. Quando você faz a esplenectomia, esses corpúsculos têm que aparecer. Eles colocam numa prova. Fez a esplenectomia e eles não apareceram. Se não apareceu é porque ainda tem alguma célula limpando a hemácia ainda tem baço em algum lugar. Pode ter o tal do baço acessório, né? O baço escondido. Baço escondido. Aí, nessa situação, você pode considerar ter que fazer alguns exames para avaliar onde está no corpo esse outro baço. A cintilografia, o que mais se usa, e dependendo de onde tem implementação desse baço acessório, da gravidade com que a hemólise que esse baço acessório ainda faz permanece, você vai acessar esse baço acessório ou não. Boa. Bora treinar? Bora. Então, olha só, questão atual, hein? A respeito da esferocitose, considere as seguintes afirmativas. Coloquei em amarelinho para chamar a atenção quais são as afirmativas. A número 1, a esferocitose é uma doença de caráter genético, tipo autossômica dominante, sim, na maioria dos casos, sendo pouco frequente a sua manifestação autossômica recessiva. Beleza, a maioria, 80%, autossômica dominante. 1 tá certo. Boa. 2, alterações de determinadas proteínas da membrana do eritrócito, como a anquirina, espectrina, banda 3, proteína 4.2, estão na origem da diminuição da resistência osmótica dos esferócitos, sendo o defeito da anquirina o mais comum. Legal, bacana. Todas essas moléculas que foram citadas estavam naquela imagem inicial, compõem o citoesqueleto da hemácia, mas o problema da anquirina é o mais frequente. Então a 2, perfeita, isso justificando a fragilidade osmótica que a gente evidencia no teste. 3, esplenomegalia está presente na maioria dos casos, porém não há correlação entre o tamanho do baço e a gravidade da anemia. Está correto também. Você encontra a esplenomegalia na maior parte dos pacientes, mas realmente não há essa relação entre o tamanho do baço e a gravidade da anemia. Por exemplo, o que você estava falando, né? Aquela criança estava com um baço grande e mesmo assim ela só teve a indicação de esplenectomia por conta do sintoma compressivo e não por conta da anemia. Beleza?
Déficit de crescimento é uma das indicações de esplenectomia, que deve ser realizada, se possível, somente após os 5 anos de idade. Perfeito. É aquele paciente ou tem anemia mais grave ou tem sintomas. Um dos sintomas seria o déficit de crescimento. Então, letra E seria a melhor resposta. Outra, a esferocitose hereditária é uma anemia hemolítica geneticamente determinada e comum na população. Qual dos achados abaixo não é compatível ou não tem relação com essa patologia? Letra A, Ah lá, que legal. concentração hemoglobínica Legal. elevada. Pô, é o que a gente está vendo, né? Fica A mais hemácia está vermelhinha, abarrotada. mais hipercrômica. Letra B, esplenomegalia. Sim. C, contagem reticulócita reduzida? Não. É, mais uma vez, é a hemólise, na maioria das vezes na hemólise você espera uma reticulocitose. Quando é que você pode ter reticulocitopenia? Nas crises. Nas crises, né? Aplásica, megaloblástica. D, litíase biliar. Por cálculo de bilirrubinato de cálcio. E a letra E, bilirrubina indireta elevada, a gente que pode espera levar também. uma icterícia leve no paciente. Boa. Paciente de 12 anos encaminhado pela hematologia com esferocitose hereditária para avaliação clínica cirúrgica. Qual dos procedimentos abaixo está indicado para a cura dos pacientes? Não tem nem que pensar. Esplenectomia. De novo, não cura a doença, cura a hemólise, né, cara? A doença continua, né, gente? Vai ver o esferócito lá no sangue. Vai continuar a ver. Ótimo, ótimo. Boas questões para a gente treinar. E finalizar, esferocitose hereditária, passando para a segunda doença da aula, que é a deficiência da G6PD. Esse relógio aqui é normal? Tá? É o tempo de aula, isso aqui? Esse 28 aqui? É, mas zerou. É? Ah, então tá. Beleza? Bom, deficiência de G6PD. O que é a tal da G6PD? Essa enzima, glicose, 6-fosfato, desidrogenase. O nome é tão grande que eu esqueço o nome dele. Eu falo de G6PD direto. G6PD é o que todo mundo fala. Ela está presente no interior da hemácia. Beleza. A sua função é a seguinte. Conforme a hemácia, ela até mesmo vai envelhecendo, né? Existe um fenômeno que a gente conhece como estresse oxidativo. Né? Eu gosto de pensar mais ou menos assim. A hemácia, com o passar do tempo, ela fica mais estressada no seguinte sentido. Ela vai passar mais tempo tendo que captar oxigênio nos pulmões e entregar para o tecido. Capta, entrega. E ao longo da vida dela, isso acaba estressando a hemácia. Eu gosto de pensar mais ou menos assim. Então, ao longo da sua vida, vão surgindo espécies reativas de oxigênio no seu interior, que são essas espécies justamente que marcam o tal do estresse oxidativo. Essas espécies reativas de oxigênio são tóxicas. Então, eu preciso, de alguma forma, para me defender desse estresse oxidativo. É a G6PD que protege? Ela participa do mecanismo de defesa, né? Ela estimula o glutatión, que seria o grande mecanismo de defesa. Então, se a gente quiser parar para pensar, a G6PD seria o escudo contra as moléculas que dão origem ao tal do estresse oxidativo. Quando a gente está, por exemplo, ainda pensando no indivíduo normal, o indivíduo normal, ele começa a sofrer algum tipo de infecção, ou se ele toma determinado medicamento, a tendência é que as espécies reativas de oxigênio aumentem, a hemácia fica mais estressada. A ideia é a seguinte, cada vez que você troca oxigênio no tecido, chega lá em cima, pega oxigênio no pulmão, no final das contas você está gerando esse estresse oxidativo. Fica sobrando radicais superóxidos lá dentro. Existem situações que aumentam a quantidade de radicais superóxidos. A infecção, para mim, é o melhor exemplo. Porque imagina, um tecido infectado é um tecido ávido por oxigênio. Isso. A hemácia está passando por ali. Faz de conta, a gente tem 280 milhões de moléculas de hemoglobina dentro da hemácia. Cada uma carregando 4 moléculas de oxigênio. Então, a hemácia passa aqui, passa num tecido normal, ela libera, sei lá, das 280 milhões de moléculas, ela libera 120 e libera oxigênio para o tecido. Beleza. Então, quando ela sobe lá no pulmão, só aqueles 120 vão receber oxigênio de novo. Numa infecção, o que acontece? Numa infecção, o tecido vai ficar ávido por oxigênio. Então, quando essa hemácia passar por esse tecido que está infectado, a tendência é esse tecido puxar mais oxigênio. Então, em vez de 120 milhões de moléculas doando oxigênio, agora tem 240 milhões de moléculas. Então, a hemácia fica muito desoxigenada. E aí, quando ela chega lá em cima, ela tem que receber muito oxigênio. É um estresse. E aí o estresse. Deu muito oxigênio, chegou lá em cima, recebeu muito oxigênio, desceu, deu muito oxigênio, subiu, recebeu oxigênio. O estresse aumenta, os radicais acumulam mais rápido. Mas no indivíduo normal que tem uma G6PD funcionante, adequadamente funcionante, você até consegue ali cobrir, né, aquelas espécies, ainda você consegue ter esse efeito de escudo em um paciente normal, sem a doença. Agora, o indivíduo doente,
O que tem a deficiência de G6PD, vou colocar a G6PD pequenininha ali para você entender. E até não é, o nome da doença engano, não é uma deficiência absoluta da enzima. Não é quantitativa, é qualitativo. Né? Ela perde um pouquinho da sua capacidade de fazer o escudo. Então, normalmente agora, o indivíduo ainda, normalmente que eu digo o seguinte, o indivíduo doente, mas que não está infectado, não usou nenhuma droga. A hemácia, com o passar do tempo, ela vai sofrer o tal do estresse oxidativo. Mesmo esquema. Vai sofrer o tal do estresse oxidativo. Ela deficiente, né, ela com pouca atividade, ela só vai conseguir defender um daquelas 3 bolinhas que eu coloquei ali para representar. Boa. Pegando esse raciocínio, se a hemácia ela tem um estresse oxidativo maior, a tendência é que ela tenha até mesmo uma meia-vida um pouco encurtada. Cerca de 60 dias, hein? O paciente doente com a deficiência de G6PD não consegue garantir esse escudo. Então, a vida da hemácia, a meia-vida da hemácia, ela já é menor, 60 dias. Só que com 60 dias a medula consegue. Segura. A medula consegue compensar uma hemólise desde que as hemácias estejam morrendo com mais de 20 dias. Então, com mais de 20 dias, aquela fábrica funcionando ainda com mais intensidade, ela consegue manter o número de hemácias normal. Mas se está com menos de 20 dias, não adianta, ela não tem velocidade para conseguir repor a perda. O problema, então, aqui, na deficiência de G6PD, é quando ocorre uma infecção ou quando o paciente usa determinada droga. Porque a gente já viu que nessas situações, o estresse oxidativo aumenta. E a G6PD deficiente, ela não consegue garantir uma proteção adequada. Então, nessas situações, a gente espera encontrar uma hemólise importante, uma exacerbação da hemólise. Acontece exatamente a mesma coisa na infecção numa pessoa que tem deficiência de G6PD. Só que agora você não tem a quantidade de escudo que você deveria ter para proteger essa hemácia da superoxidação. Então, a hemácia, ela tem uma meia-vida menor, ok, mas a medula consegue compensar. Não é isso que chama a atenção da gente. O que vai chamar a atenção na deficiência de G6PD são essas crises hemolíticas, precipitadas principalmente por infecção ou por droga. Isso. Esse é o quadro clássico da G6PD, mas a gente vai ter que ir um pouquinho além aqui e falar de algumas drogas que causam esse tipo de crise. Que é outra coisa que vai colocar lá no teu flashcard. G6PD. Pega essa regrinha aqui, o S do 6 ali, lembrar de sulfa. O P de primaquina e o pirídium, né, antisséptico urinário, e o D de dapsona. Tá bom. O G dá para aproveitar alguma coisa? Porque olha só, eu vou botar aqui as outras drogas. Naftalina, nitrofurantoína, rasburicase. Tem uma lista imensa de drogas, mas essas são as principais. Como é que dá para aproveitar o G? O G de gaveta. E gaveta? O gaveta a gente coloca naftalina dentro, para prevenção de traça de barato. Quem colocava eram nossas titias, nossas vovós, né? Eu lembro disso. É que vinha nos saquinhos? Exatamente. Saquinho. Eu lembro disso. Exatamente. Aí depois fica difícil, né? No G6PD, mas aí fez o N da naftalina. Bota o N de nitrofurantoína. E a rasburicase é que é a mais nova, né, cara? Então aí não deu pra colocar na lista lá. A regra antiga não pegou essa droga. Mas beleza, é uma regrinha boa pra você decorar as principais. Sulfa talvez seja o mais frequente, dapsona é importante. Então vamos resumir isso aqui. Basicamente, é uma pessoa que não teria absolutamente nada. Ela continua fazendo radical superóxido ao longo da sua vida, vai acumulando hemácia, só que ela, por falta de G6PD, essa hemácia vai morrer, porque está acumulando e não está limpando direito. Mas ela morre ali com 60 dias e mantém a hemólise compensada. Quando você faz um excesso de radicais lá dentro, não tem como segurar e ela morre com menos de 20 dias. Morreu com menos de 20 dias, começou a fazer uma crise hemolítica. Crise hemolítica que acontece no vaso. Sim. Liberando hemoglobina. Hemoglobina que é um pigmento que pode fazer lesão renal. Outra forma de manifestação clínica da G6PD é a necrose tubular aguda. Ótimo. Deu pra gente entender tudo, então, amarrando aqueles conceitos iniciais e trazendo aqui pra doença. Por isso que a gente tem que conversar sobre essa parte introdutória antes. E outra coisa que acontece, né, Mozart? Esses radicais de oxigênio, né? Eles começam a enferrujar a hemácia, né? Você gosta de brincar dessa forma. Mas a ideia é essa. Os radicais superóxidos, no final das contas, oxigênio é bom, mas não é. Oxigênio oxida, enferruja, né? E é a mesma coisa dar oxigênio para todo mundo. Não é para fazer assim.
E basicamente você está acumulando radical superóxido e que ele adora ir justamente para a parede da hemácia, enferrujando essa parede da hemácia. E a gente está falando isso porque a gente consegue detectar um detalhe na hematoscopia desses pacientes que nada mais é do que a ferrugem, Na né? parede Digamos da assim, a hemácia, ferrugem exatamente. na parede da hemácia. São os tais dos corpúsculos de Heinz. Dá só uma olhadinha aqui. Repara que os corpúsculos que estão apontados pelas setas, eles estão justamente na periferia. periferia, Eles vão para a parede, eles enferrujam a parede. grudadinho na parede celular. Agora, esse Heinz aí, O que você lembra? Heinz. sempre lembro do ketchup. Eu sei que você gosta de lembrar também da mostarda, Do ketchup. da maionese. A santíssima trindade do cachorro-quente. Eu só Ketchup, gosto, maionese. eu só gosto de ketchup. Não, eu gosto dos três. Eu tenho alergia a corante amarelo, Ah, inclusive. meu Deus. Eu não posso, eu evito mostarda. Nem todas têm o corante que eu tenho alergia, mas eu meu evito. Deus Então do eu céu. botei só o ketchup Então aqui. tá bom, tá beleza. Qual é a ideia? Ketchup é bom, Muito. beleza? E você vai ver, se Sempre. você coloca o ketchup em coisas boas Sim, também, pra sim, deixar ainda sim. melhor. Sim. É no hambúrguer, é no cachorro-quente. Você coloca em pizza? Boto. Também. No estrogonofe. Paulista não gosta de colocar ketchup em pizza. É Ah, heresia. poxa. É, tudo bem, mas A tudo gente bem, vambora, respeita, vamos né? Então, ketchup é bom, você vai ficar com vontade de dar uma mordida. A ideia aqui é a mesma. Se tem Heinz na periferia, o que acontece? Nhec. Você tem que dar uma mordida no Heinz, na parte que é gostosa. O macrófago basicamente vai lá e morde, não a hemácia inteira, morde só o Heinz. Só o pedacinho. Nheco. Nheco. Deu uma mordidinha. Então, olha que bacana, fica realmente parecendo uma mordida. Tem lá em cima, tem mais lá no canto também. Boa. Então, essas células aqui mordidas são chamadas de hemácias mordidas ou bite cells, do inglês. Hemácias mordidas pelos macrófagos. Aqui funcionando no meio termo, ele não faz uma limpeza perfeita, né? Sim. Mas não destrói a hemácia, ele vai lá e arranca um pedaço dela. Boa. Fechado? Isso aqui é muito importante para você ter de conceito. O diagnóstico. A gente, além desse quadro clínico tão florido, de hematoscopia também, e da história clínica dessa crise hemolítica, a gente pode fazer o diagnóstico a partir da aferição da atividade da G6PD. E aí passa pelo negócio que você falou do nome, né? É. Porque muita gente já, deficiência de G6PD. O pessoal acha que é diminuição da quantidade. Não, é diminuição da função, da atividade. Se fosse quantidade, seria pensar em dosar a G6PD. Não é isso. Mais a atividade. Atividade. E para tratar, basicamente o que você vai fazer, evitar exposições de risco. A pessoa, mais uma vez, a pessoa não tem nada. A pessoa tem hemácia morrendo com 60, 80 dias, está compensado, não tem nada. Quando superoxida é que traz problema. Então, meu querido, olha só, você não pode tomar essa droga. Se você fizer uma febre, imediatamente você tem que ir para o hospital, porque isso está falando a favor de infecção. E numa uma infecção dessa leva uma necrose tubular aguda, faz uma crise aguda, que, poxa, às vezes se o cara mora longe, coisa e tal, pronto, já era. Esses pacientes ganham uma lista de fármacos que eles não podem usar, né? Só para a gente lembrar, em relação a corpúsculos de Heinz e Howell-Joly. Todos os dois têm inclusões citoplasmáticas. Sim, né? sim, Todos sim. os dois têm aquelas inclusões ali. Qual que é a diferença? E é importante, isso já caiu em prova. Howell-Joly, normalmente a inclusão fica mais para o centro da hemácia. Geralmente é única a inclusão. Uhum. Corpúsculos de Heinz normalmente tende a ficar, como a gente falou, na periferia, enferrujando a parede e não necessariamente é único. Então tem essa diferenciação aí também. Corpúsculos de Heinz Mas o corante é diferente, né? Se botar o nome do corante você vai saber, mas aí vão colocar uma célula lá, com a inclusão mais no centro, uma inclusão única, você pensa em Howell-Joly ou Joly. O de Heinz vai mais para a periferia e não necessariamente é único. Outra coisa que eu gostava de lembrar, o corpúsculo, aí não tem regra mnemônica, mas enfim, o aspecto me lembra um anel de brilhante, né? Sim, Porque fica a parece aquele pedrinha, o anelzinho, diamantezinho sim. ali na periferia. Eu lembrava dessa forma também. Então vamos treinar deficiência de G6PD. 21 anos, sexo masculino, apresenta quadro de celulite na coxa direita, iniciando o tratamento oral com trimetoprim, sulfametoxazol, Bactrim. Algumas horas depois, evolui com mal-estar, tontura, falta de ar, calafrio, lombalgia. Não há histórico de uso prévio de antibióticos. Exame físico, hipocorado, ictérico, eupneico afebril. Exames hemoglobina de 9, plaquetas normais, reticulócito corrigido 15,8. Ou seja, reticulócito pra caramba. Esfregaço com corpúsculos de Heinz. Cara, ele fez a febre e usou uma sulfa. Isso aí. Então, tendo deficiência de E tá com G6PD... lombalgia. Vai começar a pensar já em necrose tubular aguda também. Boa, exatamente. Então, esse é o quadro clássico de Isso aí. prova para você reconhecer a deficiência de G6PD.
Um paciente desenvolveu astenia, icterícia, urina escura, após o início da urina escura, né? Que às vezes aparece. Após o uso de dapsona para o tratamento da hanseníase. Os exames demonstraram queda de 4 da hemoglobina em relação ao exame pré-tratamento, o tratamento da hanseníase. Bilirrubina total de 4, com indireta de 3,5. A análise mais cuidadosa dos fregaços do sangue detectou a presença de hemácias mordidas. Então, olha só, uma foi Heinz, a outra foi hemácia mordida. Beleza, deficiência de G6PD. Boa. Quadro clássico, né? É assim que costuma aparecer em prova para você. Boa questão. Boa questão, né? Então, vamos dar um passo adiante e agora a gente conversa sobre a terceira doença, anemia hemolítica autoimune. Eu chamo de AHAI. AHAI? AHAI. AHAI. Qual a ideia da anemia hemolítica autoimune? Tá aqui de novo a hemácia. Essa é uma doença causada pela ligação de autoanticorpos, anticorpos contra nós mesmos, autoanticorpos e ou frações de complemento sobre as hemácias. Então, a hemácia está circulando e, de repente, um autoanticorpo se liga ali. Ou não. Ela está circulando e vai lá, complemento se liga nessa hemácia. Esse é o grande mecanismo de fisiopatologia da anemia hemolítica autoimune. Existe um teste que é capaz de detectar, né, essas hemácias que têm em sua superfície anticorpos ou complemento. Que teste é esse que vai ser um ponto crucial aqui para o nosso raciocínio? Que teste é esse? O CUMS direto. A anemia hemolítica autoimune, então, para a gente resumir essa parte inicial, ela é causada pela ligação de autoanticorpos e ou frações de complemento na superfície da hemácia. Esses autoanticorpos, essas frações do complemento vão aumentar a taxa de destruição dessas células. Porque, de novo, agora você tem uma hemácia que vai passar devagar lá pelo sinusoide. Não vai conseguir entrar direito. Vai morrer de novo no baço também. Isso. E o grande teste para a gente detectar que a anemia hemolítica é autoimune, CUMS direto. Esse é a etapa introdutória da nossa discussão sobre isso. Flashcard. CUMS direto positivo, tem que pensar anemia hemolítica autoimune. E agora, dependendo do autoanticorpo que se liga, agora estou falando de autoanticorpo só, dependendo do autoanticorpo que se liga à superfície da hemácia, a gente consegue dividir essa doença em dois grandes grupos. Sim. É a AHAI, causada por anticorpos quentes ou por anticorpos frios. Anticorpo quente. Qual é o anticorpo quente? Quem que se lembra de quente? Quente? Quente, bonito. Quem que se lembra? Janequine? Janequine. Eu prefiro George Clooney. George Clooney. George Clooney. Acho que George Clooney, se vier no meu ouvido, eu cedo. Pô. Se vier com Nespresso, então... Aí. Então tá, beleza. O G. O G, Janequine, quente, gostoso. De George Clooney. George Clooney, gostoso. É o anticorpo quente. Anticorpo quente. Caliente. Boa. E o anticorpo frio? Pensa numa pessoa feia, começando com M. IgM. IgM. Pensa no Mozart, tá tudo certo. Beleza. Qual é a ideia? Você estava até falando, né, essa questão da hemólise ocorrendo no baço. Eu tinha um conceito errado até. Eu pensava o seguinte, cara, se a hemácia ela tá ali na circulação e vai se ligar a ela anticorpo, complemento, a minha ideia era a seguinte, vai explodir nessa hora. Ligou o anticorpo ali, explodiu. Verdade. Só que o curioso é que isso não é o fenômeno principal da hemólise na AHAI, não é. Esses autoanticorpos, eles vão funcionar muito como opsoninas. O que é isso? Opson vem de tempero, né? Então, esses autoanticorpos, eles se ligam à superfície da hemácia e eles servem como se fosse um tempero para os macrófagos esplênicos. Eles não destroem a célula na circulação. Esse não é o efeito predominante. Esses autoanticorpos ligados à hemácia vão caminhar junto com ela pela circulação e vão chegar ao baço. E aí vai passar devagar, não vai conseguir entrar de volta nos sinusoides esplênicos. É como se tivesse... Aquele teu diagrama mostra isso, é como se a hemácia virasse meio que um ouriço. Ela fica difícil de passar pelo buraquinho. Passou devagar pelo baço, o macrófago atropela. Macrófago atropela. E o anticorpo IgG, ele é curioso porque ele tem muita afinidade pelos macrófagos esplênicos, né? Então, o IgG gosta daquele ambiente do macrófago. Então, a hemólise extravascular que acontece aqui no anticorpo quente, sem dúvida, é hemólise extravascular no baço. Normalmente, você vai ter esses pacientes que evoluem com anemia hemolítica autoimune por anticorpo quente, normalmente tem esplenomegalia. Inclusive, a gente não comentou, anticorpo quente é a forma mais comum. Sim, é o mais comum. De AHAI, né? Só que o IgM, ele tem uma propriedade, uma capacidade opsonizante baixa. O macrófago não tem aquela afinidade
pelo IgM como tem pelo IgG. Não. O IgM, ele vai funcionar principalmente da seguinte forma. Ele é um potente estimulador do sistema complemento. Então, a ideia é... E aí muda o local da hemólise, né? Muda. A ideia é, o anticorpo frio, o IgM, se liga à superfície da hemólise, não vai sofrer hemólise lá no baço, não destrói a hemácia na circulação, mas ele vai ativar o sistema complemento. E aí o sistema complemento começa a pipocar em cima daquela hemácia. E o sistema complemento, as frações do complemento, elas são muito reconhecidas pelos macrófagos do fígado. Célula de Kupfer. As células de Kupfer. Então a hemólise extravascular, no caso dos anticorpos frios, não é no baço. Ela ocorre principalmente no fígado por conta do sistema complemento. E saber isso aí é fantástico, porque, de novo, cara, a questão de prova foi assim. Colocaram lá uma anemia, todo o quadro, anemia hemolítica autoimune, CUMB direto positivo, mas sem esplenomegalia, e perguntavam qual o provável anticorpo e qual o tratamento. Né? Como não havia esplenomegalia, você tem que pensar que seja a hemólise no fígado seria por anticorpo frio. Lembrando que o anticorpo frio é frio porque ele tem uma atividade maior em temperatura baixa, né? Ele tem uma tendência a precipitar entre 0 e 10 graus. Mas alguém vai ter 0 e 10 graus? Não, quando você coloca um tubo de ensaio, né? Um homem de gelo. E as causas. A gente vai fazendo essa discussão comparando os dois tipos de anemia hemolítica autoimune. Anticorpo quente. Então você pula ali no anticorpo quente para o frio, dá para pular umas 3 linhas, acho que é tranquilo, 3 ou 4 linhas. As causas. Idiopática. Sim. É a principal, inclusive, né? Causa mais comum. Não sei. É idiopática. Outras doenças hematológicas, né? Linfoproliferativas, linfomas, lúpus, leucemia linfocítica crônica, LLC, que vai ter aula disso. Vai. Semana que vem. Semana que vem, né? Semana que vem. E algumas drogas, por exemplo... Linfoma também, semana que vem. Linfoma também, tá tudo junto. E metildopa, uma droga que a gente também pode ter como causa desse tipo de anemia hemolítica autoimune. Pensando nos anticorpos frios, a de IgM também causa idiopática, muito importante. E essa causa infecciosa chama muita atenção. A primeira que apareceu ali, o micoplasma, né? Sim. Essa associação é mais clássica com o micoplasma do que, por exemplo, com o Epstein-Barr, que causa mononucleose. Micoplasma pode causar pneumonia e aí o paciente desenvolve uma anemia hemolítica autoimune. Pode acontecer. Outra coisa, além do EBV, macroglobulinemia de Waldenstrom. Também vai ser semana que vem. Guarda a ansiedade. Acho que ninguém fica muito ansioso para descobrir o que é, fica mais com medo. Waldenstrom, né? Fica mais com medo. Estou muito curioso. Mas tudo bem. Espero que semana que vem Mas você é vai bacana entender. pra caramba. É legal, né? É muito É você legal. que dá aula ainda? Não, eu dava essa aula. Mudou. Na minha época era você. Adorei. Esse era legal. Anticorpo quente, como é que a gente trata? Claro, vai tratar a causa. Primeira coisa. E existe uma droga... Suspende a droga, coisa e tal. Vai tratar o lúpus direito, coisa e tal. O problema é que é idiopática, né? E tem uma grande classe de drogas para tratar esse tipo de anemia hemolítica autoimune, que é o corticoide. É troço autoimune. Você pensa em quê? Reumato. Como é que você trata E reumato? Corticoide. Por qual via? Qual via? Das dúvidas. Boa. O corticoide, ele possui algumas ações interessantes. Seguinte, ele inibe muito bem os macrófagos esplênicos, que são os grandes causadores da hemólise pelos anticorpos quentes. Ele diminui a capacidade de ligação do IgG na hemácia e diminui também a produção de IgG. Então o corticoide ele atua muito bem nesse tipo de anemia hemolítica autoimune. Claro, responde muito bem, ok, mas tem caso que é refratário. Em pacientes refratários, a gente vai considerar, por exemplo, fazer uma outra droga, que é o rituximab. Porque eventualmente você ainda está querendo interferir com um complemento. O rituximab é uma droga que mais mexe com complemento do que propriamente com macrófago, etc. Então, normalmente, o rituximab pode entrar também quando o corticoide não está funcionando, né? Ou você também pode ter a opção de tirar o baço. Né? Aí não tem, não está fazendo tudo que tem direito, não está resolvendo, parte para a grosseria. Tira o baço, que é o local de Lembrando de novo que você colocou vacinação, é importante. Raul de Oli. Tudo aquilo que a gente já falou de esplenectomia. Isso. E para tratar agora o anticorpo frio, a ideia é a seguinte, o corticoide ele não vai ser tão eficaz, né? Porque não está sendo no baço, né? Não está sendo no baço. Não adianta inibir macrófago esplênico, não adianta inibir produção de IgG, não. Então tem que pensar em outra estratégia. Vou tratar a causa, assim como no IgG, mas aqui a gente vai pensar muito mais no inibidor do complemento. Exatamente. Né? Que é principalmente o rituximab. A plasmaférese você considera fazer principalmente em casos agudos e graves, né? Sim. Qual é a ideia da plasmaférese? É basicamente tirar o que você não quer do plasma do paciente.
Você tem ali o excesso de imunoglobulina, você eventualmente tem excesso de complemento circulando. O que você quer fazer é tirar isso aí do plasma do paciente. A forma de fazer isso é através da plasmaférese. É como se fosse uma diálise, né? Isso. Basicamente né? Passa por uma membrana e tudo, né? Então, esse slide aqui resume muito bem anemia hemolítica autoimune. Agora vamos treinar. Bora. Questão discursiva. Só para você ver que isso também cai, não é só questão de múltipla escolha. 55 anos, procurou emergência com quadro de fraqueza, tem diagnóstico de hipertensão arterial há vários anos e na última consulta sua medicação foi trocada de atenolol por metildopa por bradicardia sintomática. PA ok, frequência cardíaca ok, hemoglobina de 9, hematócrito baixo, VCM 91, poderia ser até um pouco mais alto, pensando em hemólise, leucócito normal, plaqueta normal, bilirrubina total, 3.4. Ele não fala se é direta ou indireta. Depois, reticulócito lá em cima e Coombs direto. Positivo. Acabou a brincadeira. Gabarito, anemia hemolítica autoimune e consideraram também anemia hemolítica autoimune por metildopa. Isso é uma coisa que o pessoal tem que prestar atenção. Ah, mas e se eu colocar anemia hemolítica imunomediada, vão aceitar? Depende da banca, né? Porque eles ficam muito pedindo, na época de recurso, eles ficam pedindo muito. A tendência é que se você escreve uma resposta, assim, quase que sinônimo, mas com outras palavras, a banca costuma aceitar. E agora, eu vou botar outra questão aqui para a gente finalizar essa parte, que é uma questão para a gente abordar um conceito que você até chegou a ventilar na hora da esferocitose hereditária. Olha só essa questão aqui para a gente treinar esse detalhe. Mulher afro-americana, 36 anos, com lúpus, apresenta letargia e icterícia de início súbito. Na avaliação inicial, ela está taquicárdica, hipotensa, pálida, dispneica e com dificuldade para despertar. Exame físico, esplenomegalia. Hemoglobina inicial de 6, leuco de 6.300, plaqueta também normal, reticulócito 18%, lá em cima. Bilirrubina total 4 e aptoglobina não é detectável. LDH alta, aptoglobina baixa, mais de 90% de especificidade para a anemia hemolítica. Função renal normal, exame de urina normal. O que você esperaria encontrar no esfregaço de sangue periférico dessa paciente? Olha, ele não falou do Coombs, mas imaginando se tratar de uma paciente lúpica, você vai pensar em anemia hemolítica autoimune. Esse é o primeiro raciocínio. Agora a gente tem que olhar o esfregaço de sangue periférico. A letra A, macrocitose e neutrófilos hipersegmentados, anemia megaloblástica. Não é. Agora vem o resto. Ou se fosse uma crise megaloblástica, né? Falaria ali... Mas aí teria reticulocitopenia. Reticulocitopenia, não pode ser. Não pode ser. Então deixa a letra A de lado. Aí as outras letras, a gente não chegou a comentar ainda, com exceção dos microesferócitos, que a gente falou na esferocitose hereditária. Sim. Mas... que pode estar presente também na anemia hemolítica autoimune e que pode dar o teste da fragilidade osmótica também. Então a ideia é, microesferócito não é patognomônico de esferocitose hereditária. Você também encontra na anemia hemolítica autoimune. E que dá teste de fragilidade osmótica positivo. Por isso, o grande teste que você tem quando pinta no seu laboratório esferócito é o Coombs. Porque se o Coombs vem positivo, isso é uma anemia hemolítica autoimune. Exato. Então, o grande exame para diferenciar as duas, lá pensando em laboratório... Sim. Vamos pedir o Coombs. Coombs direto. Tem até uma questão da Associação Médica do Paraná que cobrou justamente isso que a gente está discutindo agora. Esquizócito, só para comentar, né? Esquizócito é quando a gente tem aquela hemólise que acontece dentro do vaso, a hemólise microangiopática. Você já viu na síndrome hemolítica urêmica, tem aquela rede de fibrina, a hemácia passa, se fragmenta. Esquizócito é hemácia fragmentada, vai ter também... com PTT. você, em PTT. CIVD também pode eventualmente fazer. Célula linfóide, anemia hemolítica. Célula em alvo é complicado, né, cara? Porque célula em alvo, em princípio, pode ser presente em anemia hemolítica em geral, né? Mas assim, como tá com muita cara de anemia hemolítica, vamos fazer hemolítica autoimune? Hemolítica autoimune, vamos colocar esferócito, microesferócito. Maravilha, então... Boa. Toma um café? Tomar café. Eu vou tomar uma coca. Boa. Porque eu não tomo café. Olha só, não vai ficar muito tempo no intervalo, não. Não vai assistir a próximo tempo depois de amanhã, depois de 15 dias, não, né? 15 minutinhos vira uma hora fácil. Não pode, tá bom? São 15 minutinhos mesmo, a gente tá te esperando aqui. Não deita. Um abraço. Não deita, fica na cadeira.